Olá pessoal, chegou o momento onde eu vou ensinar você a valorizar o seu produto ainda mais, com decorações incríveis. Eu sou o chefe Douglas Faria, então fica comigo nessa aula até o final. Vou começar aqui com o meu pão de mel. Eu tenho o pão de mel aqui banhado e o pão de mel moldado. Também tenho uma cobertura já tingida. Temos uma aula aqui ensinando você todo o passo a passo para tingir a cobertura branca. Eu vou pegar aqui o meu cone e vou colocar a cobertura já tingida na cor amarela. E aí o que eu vou fazer? É muito simples, você vai pegar a cobertura e preencher os desenhos. Ó. Então aqui eu tenho o formato de um favo e também de umas abelhinhas. Ó. Então venho, preencho. E você encontra em loja de festas, na internet. Olha, o favo, que cor que ele é? Vamos lembrar aqui. Meio um tom amarelado, né, dourado. Então por isso eu estou utilizando aqui a cobertura amarela para remeter, né, essa abelha, enfim. Ó, feito isso daqui, você vai pegar e dar algumas batidinhas para que a sua cobertura ela se assente por toda a forminha. E na hora que você tira, ela fica muito bem moldada, tá? Então essa já está pronta, eu vou deixar ela aqui para ela ir cristalizando enquanto a gente faz um outro modelo. Eu tenho aqui também uma aliança, vamos dizer assim, né? O formato de uma aliança. A mesma coisa, eu vou colocar o cone lá dentro e vou pressionar. Vou pressionando por completo, até chegar ao topo. Faço isso nos dois lados. Eu tenho aqui uma florzinha que eu já levei ela para a geladeira e ela já está cristalizada. Apenas peguei a cobertura branca e tingi metade verde e metade rosa. E olha como fica bonitinho isso aqui. Fica perfeito para você decorar um pão de mel, talvez aí para você fazer dar de lembrança, para você fazer umas caixinhas, tudo vai ficar muito bonito. Então essas duas eu levo para a geladeira e o processo é simples. Cristalizou, já está pronto para eu retirar daqui. Olha que graça que fica isso. Vamos pensar que você vai fazer para casamento. Então eu tenho a opção com aliança, que fica bem legal para você colocar em cima do seu pão de mel. Também um que é mais descontraído, divertido, que é a abelhinha. Tem o favinho, tem as mini abelhas. Então fica uma coisa bem legal, né? E também a decoração, que é a mais tradicional, onde eu tenho os confeitos corações, casa muito bem para o Dia dos Namorados, para uma surpresa, uma lembrança a alguém especial. Também tem aqui os confetes, que fica uma coisa mais animada, mais descontraída. Também temos aqui o granulado na cor mesclada. Então é uma variedade que você pode usar para decorar o seu pão de mel. Então agora aqui eu vou adicionar nesse outro cone a cobertura apenas na cor branca. Vamos colocar a cobertura para fazer os nossos desenhos. Então agora eu venho aqui, tiro apenas a pontinha, começo no meio e vou girando, ó. Lentamente, vai acompanhando, não precisa ter pressa, ó. Até você ver que chegou o suficiente. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Então eu começo no meio e vou girando. O importante é fazendo devagarzinho para manter a constância. E aí você para. Uma outra decoração é com os riscos. Lembrando que essas duas decorações aqui são os mais tradicionais. Caso você não queira fazer a decoração com a abelha, com a aliança, com a florzinha, eu estou mostrando opções aqui que vão agregar muito no seu produto. Depois de fazer os risquinhos, você pega o confete e vai decorando. Olha, vai jogando, porque ele só vai ficar onde está com o risco da cobertura branca.
e ainda a cobertura estando fluida em cima do seu pão de mel, você coloca os confetes. Feita essa parte, você não precisa levar para a geladeira, pode deixar descansando aqui mesmo. Agora vamos fazer os quadradinhos, que são os nossos pães de mel, onde eu vou pegar a cobertura tingida de amarelo e vou fazer alguns risquinhos, ó. Aí, posso fazer o quê? Pegar uma abelhinha ou um favinho, passar um pouco de cobertura atrás e ir colando, ó. Ó, coloco um pouquinho de cobertura atrás e colo. Então aqui eu já tenho um produto no formato que vai me lembrar que é pão de mel. A pessoa só olha, ela já sabe que é pão de mel. Agora eu vou pegar aqui a opção com a aliança, para você que quer fazer em um casamento, ou até mesmo para entregar aos convidados, padrinhos, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e fazer 2 pinguinhos em cada lado. Aí eu venho, coloco em uma parte e a mesma coisa eu faço na outra aliança, só que eu não vou colocar ela deitada, eu vou colocar ela meio que inclinada em cima da outra. Então eu faço esse movimento. Se eu quiser, eu posso decorar as laterais. Eu acho que assim já está perfeito. Tanto que eu tenho uma opção aqui, ó, que são os menores. Olha que lindo para uma festa, para o banquete. Então vale a pena também usar um pouco a criatividade nesse formato. Aqui eu tenho algumas outras opções, com o granulado mesclado, esse pão de mel com recheio de brigadeiro, então eu identifico ele com o granulado mais a florzinha. Tem essa forma aqui de você colar o favinho, as abelhinhas, dá para até fazer um risquinho como fosse para dar esse movimento para ela. Esse outro pão de mel aqui que parece ser simples, mas remete muito à questão do mel escorrendo. Então, tem variedades aqui que você pode usar como base aí para você fazer os seus pães de mel. Aqui temos algumas embalagens para o nosso pão de mel. Tenho entre elas caixinhas já personalizadas para o seu pão de mel. Tem algumas embalagens que são esses saquinhos que são bem legais, olha, já escrito pão de mel, também remete muito, né, à questão do visual. E tudo isso faz com que o seu produto fique ainda mais bonito, ainda mais lindo. E é claro que vai valorizar ainda mais na hora que a pessoa for comprar. Caso você não encontre essas embalagens, não encontrei uma embalagem no formato de pão de mel. Tem alguma opção? Tem. Olha que legal essa de florzinha, muito bonita, essas mais simples. Então, você consegue ter outras opções e não ficar fechada necessariamente só nessas caixinhas que são personalizadas. Por exemplo, nessa caixinha aqui, eu vou colocar 2 pães de mel no formato que tem a aliança. Vamos supor então que eu vou fazer isso aqui para uma cliente que vai entregar para os padrinhos, né? Ou até mesmo em um casamento como lembrancinha. Olha que legal que fica. Então eu posso vir aqui e colocar já a tampinha. O que eu posso fazer aqui em cima é colocar a minha marca. Então eu tenho aqui, até para representar a nossa confeitaria Facilucre, essa etiqueta maravilhosa. É claro que também tem as outras opções. Eu tenho essa etiqueta aqui, ó, que é de pão de mel, onde já está escrito o que é o meu produto que tem aqui dentro. Na primeira linha eu consigo colocar o nome do recheio que está dentro e embaixo a validade. Aqui temos uma caixinha personalizada, onde eu posso colocar o pão de mel moldado. Pode ser redondo ou quadrado. Ó, então vou pegar aqui um pão de mel redondo, vou colocar ele aqui dentro. Ele fica bem bonitinho, é normal ter essas abinhas, não se preocupe. E aqui a gente fecha. A mesma coisa você vai fazer com o logotipo ou a sua marca embaixo, data de validade, que é muito importante, ok? Outra opção também é você fazer triozinhos. Vou fazer esse aqui no formato de coração. Então eu venho aqui, abro a caixinha, ó, e consigo colocar os corações. Eu vou colocar um invertido do lado do outro, porque daí ele cabe bem certinho, ó. E eu fecho. E ele fica bem legal.
Aí sim, eu posso vir e colocar aqui, ó, uma etiqueta com carinho. Posso colocar tanto aqui na ponta para fazer o selo já da caixinha ou em cima. Aí é a critério de você saber o que fica melhor para você, ok? Agora falando sobre os pães de mel banhados, temos a opção de saquinhos. Por quê? Essas caixinhas geralmente elas são mais baixas e se você colocar aqui não vai ficar legal. Uma que nem vai fechar, né? Então vou usar aqui o exemplo desse saquinho que eu tenho para pão de mel. Então eu abro ele assim, ó, seguro na palma da mão, dou meio que uma abertura nele e coloco, ó, e vou empurrando ele até o final. Você pode centralizar ele aqui e depois passar uma fita para deixar o pão de mel escrito em cima, ou simplesmente ir até lá embaixo. E também aí você pode fazer com um lacinho. Vou mostrar aqui a opção de um lacinho. Vamos ver o lacinho que combina. Eu vou pegar esse aqui. Então, ó, coloquei o pão de mel lá embaixo. Eu posso vir com o laço aqui em cima, ó. Faço o laço. Ele fica rústico, mas fica bem interessante também a questão visual para que você venda. A gente cola a etiqueta. Então aqui eu tenho a etiqueta pão de mel. Coloco o sabor, então um exemplo, esse é de coco cremoso. Coloquei aqui coco cremoso e a validade no dia que você fez. Esse daqui eu vou fazer um outro formato. Eu viro aqui ao contrário, ó, dobro assim. Eu venho, coloco uma fita adesiva aqui e ele vai ficar desse jeito. Então eu vou pegar aqui e colocar essa etiqueta com a minha marca para identificar que aquele produto é meu. Então isso é importante também, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula aqui de decoração e embalagem. Você viu como é fácil fazer tudo o que foi abordado aqui? Temos muitas aulas interessantes na nossa plataforma como essa. Assiste lá, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem.